Bem, meus amigos do Atos Podcast, hoje o Atos saiu da sua casa, do seu estúdio, e viemos aqui para o Carmelo Santa Terezinha, aqui em Fortaleza. Uma alegria, né, Pedro? Porque faz tempo que a gente queria, né? Faz tempo que a gente não sai também, né? Que a gente não sai e que a gente queria gravar aqui com as irmãs aqui do Carmelo que vivem na clausura. E se você tem curiosidade sobre como as irmãs vivem essa vocação tão específica dentro da igreja, você vai poder saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais das irmãs que vivem aqui no Carmelo e também do carisma, da missão delas, o que é que elas fazem pela igreja. E também sobre as relíquias de Santa Terezinha, exatamente, que estão aqui peregrinando pela nossa cidade de Fortaleza. Então, gente, é com muita alegria um oferecimento dos nossos parceiros aí, Normatel, Imobiliária Mota da Costa, Deca Seguros, Divina Comida, todos esses nossos parceiros que a gente, com muita alegria, dá início a esse podcast aqui diretamente do Carmelo Santa Terezinha. Irmã Bernadette, muito obrigado por sua gentileza em conceder esse tempinho para conversar com a gente, viu? Maria Bernadette... Da Santa Mãe de Deus. Da Santa Mãe de Deus, isso aí. Obrigado, irmã, por ter aceito o convite, viu? Muito obrigada a vocês também de se disporem a vir aqui e a gente fazer poder contribuir dessa maneira com vocês e com o que o povo quer saber da gente agora, né? Irmã, assim, a maioria das pessoas tem muita curiosidade em saber, em entender um pouco melhor como é esse carisma, né? A nossa igreja é uma igreja rica de carismas, né? O Espírito Santo aí sopra durante toda a história várias formas específicas de evangelizar, de espiritualidade, e aí surgiu também esse carisma tão específico, que são pessoas que se dedicam a uma vida de mais oração, mais meditação. Então, o que significa ser um religioso ou uma religiosa que vive na clausura? Olha, há muitas clausuras, né? Nós também temos outras irmãs que vivem nas clausuras, que são de outras ordens. Agora, eu posso te falar sobre o Carmelo, a clausura do Carmelo. Bom, o carisma do Carmelo ele é muito simples e, às vezes, a gente confunde. Que a gente fala assim, o carisma do Carmelo é oração. Mas a oração é inerente a todo cristão. Oração cristã, todos nós devemos rezar. Porém, o nosso carisma como oração não é que eu devo rezar por alguém, também isso, mas é que eu devo deixar que a minha vida se transforme numa oração. Aí isso pode parecer assim, um pouco abstrato, né? Como é que a minha vida vai ser uma oração? Da maneira como você vai no Evangelho e vê Jesus orando, né? Ele se recolhe para encontrar com o Pai, para fazer a vontade do Pai, para entender o que o Pai quer e aí viver. Então, é muito interessante porque nós temos 24 horas de oração. Mesmo quando dorme, o coração está vigiando. Não quer dizer que nós temos que fazer o rosário inteiro, a novena de Santa Terezinha, de Santa Madre, a do Espírito Santo, a de São Miguel. Não é isso. Não que esteja errado fazer isso, nada disso, não. Mas e quando você faz uma novena, por exemplo, você reza aquele santo pedindo uma graça, né? E o Carmelo não é isso, o carisma do Carmelo não é eu me encerrar para pedir a Santo Fulano uma graça, a São Fulano outro, para uma pessoa que está doente, por outra, não é isso. É eu transformar a minha vida na vontade de Deus, na oração. Então, é um serviço em que a gente deixa todos os outros apostolados, todos os outros serviços, para mergulhar, né, no íntimo da vida da gente, com Jesus, e aí você entender o que Ele quer de você e da situação que você está vivendo, e aquilo ser um fermento. O que é que faz para a minha vida, para a igreja, a minha vida se tornar uma oração? Entra na economia da salvação da maneira que Deus quer dar o valor que Ele quer dar. Não sou eu que posso dar valor à minha oração. Ou seja, eu rezei 1000 Ave Marias, então eu tenho direito a essa graça. Não dou valor.
O valor quem dá é ele. Então, ele atribui o valor que ele quer àquela oração e à consequência da oração, que Santa Teresa, nossa fundadora, diz: tal vida, tal oração, tal vida. Então, se eu saio da oração e começo a tratar mal as irmãs, a não fazer o que melhor, a não ajudar as irmãs, então, essa oração, com certeza, a minha vida de oração não está sendo boa, porque o reflexo dela não é bom. E conforta a gente quando Santa Teresa diz assim: eu sei que pelo ardor vocês gostariam de fazer muito mais pela igreja, mas quem é fiel no pouco é no muito. E aquele pouquinho que vocês fizerem, Deus multiplica da maneira que Ele quer. Então, isso nos conforta. Que a gente pensa assim: bom, eu não estou fazendo tanto, mas o que eu estou fazendo é tudo o que eu posso fazer? É tudo o que eu posso dar? Então, com certeza que Nosso Senhor coloca e atribui aquele meu dia o valor que Ele quer. Então, as pessoas chegam aqui e dizem: nós alcançamos tal graça, mas não foi a minha oração, é a oração da comunidade. É esse serviço à igreja. Então, qual é o serviço? O que é que eu estou, na verdade, fazendo? Santa Teresa diz que o Carmelo é como uma pequena cidade fortificada, daquele tempo dela, né, das guerras, em que daquela cidade onde se encerravam a corte, e dali eles se mandavam para os soldados tudo que era necessário. As guerras duravam muitos anos, então você precisava de roupa, de alimentos, de calçados, de remédios. E se fazia, tinha o boticário que fazia o remédio, né? Então, ali naquela cidade é que se produzia tudo para mandar para... Então, ela disse que o Carmelo é também como essa cidade que produz para aqueles que estão labutando no meio do mundo, implementando o reino de Deus. A gente manda para fora aquilo que é o suprimento necessário. Então, veja só, a gente diz assim: a minha vida é de oração. Então, é muito fácil. Santa Madre diz: é uma viagem bem difícil dirigir-se ao interior da alma. Mas é muito fácil, você não vai pegar sol, não vai trabalhar na chuva, não vai lá nas comunidades, não vai fazer o apostolado. Então, a tua vida é muito fácil, tem todo o horário. Sim. Só que a gente esquece que para ser oração, a gente passa pelo conhecimento próprio mais profundo. E aí a gente entra nas noites escuras, que são aquelas tempestades interiores, em que você se confronta com o seu nada e o tudo de Deus. Então, o trabalho da oração é justamente esse: deixar que Deus seja Deus em mim. Isso não é muito fácil. A gente sempre quer tomar a direção e dizer para Deus o que é que eu faço, o que é que eu não faço. Aqui é meu limite. Esse tipo de coisa não cabe na oração carmelitana. A gente não é que tem limite. O limite é Ele, quando Ele deixa, até que ponto Ele quer ir, né? Então, não tem muito essa de até aqui Deus vai. A gente tem que entrar num dinamismo de conhecimento próprio e de conhecimento dele. Saber quem ele é. Então, Santa Madre diz que a oração começa exatamente assim: quem sou eu? Quem és tu? E diante de quem eu estou? Então, ela diz que começa pela humildade. E essa humildade é verdadeira. É a humildade que é verdade, que te diz quem tu és diante de Deus. Então, basta esse primeiro momento para cair tudo aquilo que hoje o mundo fala, né? Eu sou dona de mim, eu sou dona do meu corpo, eu sou dona das minhas ideias, eu sei o que é bom. Não precisa Deus dizer muita coisa. Não é assim? É verdade. Mas aí cai tudo. Mas, irmã, a senhora disse uma coisa muito interessante, que é uma verdade. Todos nós somos chamados a uma vida de oração, né? E aí a senhora desmistificou um pouquinho essa ideia, né? Que as pessoas, e nós mesmos temos, eu também tinha um pouco, de que os religiosos, as religiosas que vivem na clausura só viviam para rezar, para orar. Mas a vida comunitária, ela tem uma série de outras atividades, não é isso, irmã? Mas, para vocês do Carmelo, de Santa Teresinha, o que significa a clausura em si, se refugiar do mundo, se retirar do mundo, qual o significado disso?
A gente não se retira do mundo, na verdade, né? Quando a gente vem para o Carmelo, a gente traz todo o mundo que a gente tem dentro da gente também. Né? Seria muito utópico pensar assim, aqui o mundo não entra. Né? E ainda mais com os meios de comunicação hoje, vocês estão aqui. Exatamente. Então, entra. Né? Só que ele entra filtrado. E não é que eu me retiro do mundo. Né? É que a gente tenta viver exatamente aquela palavra ser fermento na massa. O fermento não aparece, mas se não tiver fermento, a massa não cresce. Então, não é que eu me retiro do mundo. Eu venho para cá para receber, como a gente disse, e voltar. Só que não é já só uma dimensão física. A gente vê muito a clausura como essa dimensão física. Existe um limite, porque senão vocês imaginam que a gente tem um horário de oração, de trabalhos, de recreação, de atividades, de repouso. E se aqui estiver cheio de gente, a gente não vai conseguir fazer isso. Né? Nós temos toda a oração do breviário, são 7 horas diferentes de oração. Horário de leitura espiritual, mais 2 horas de oração mental, mais a missa. Então, precisa ter um limite para que as pessoas entendam. Até aqui a gente vem e para cá não vamos fazer barulho e tudo. A própria casa do Carmelo Santa Teresinha, ela é feita de uma maneira que as irmãs que estão nas celas não estão ouvindo nada que está se passando aqui. É feito de uma maneira que aqui onde tem mais barulho, onde tem visitas, não está distante das celas. Né? Sim. Está distante, a cozinha está distante das celas, da capela, e a gente é obrigado a andar bastante. Então, caminhar nos faz muito bem. É andar na presença de Deus. É uma palavra típica do Carmelo, andar na presença de Deus. Então, caminhar nos nossos claustros é esse andar na presença de Deus, é oferecer por quem está aí fora. Então, o que é a clausura? Ela, fisicamente, ela é uma delimitação de até onde vocês podem vir e até onde nós podemos ir. Habitualmente, tem todas as saídas, eu sou dentista, a gente vai a médico, vai fazer alguma coisa necessária que precise comprar, etc. Porém, e se eu saio da clausura? Eu saio da clausura porque foi necessário, mas eu não quebrei a minha vida de oração por causa disso. Eu saio da clausura, mas levo dentro a minha cela, a cela interior, onde eu moro. Onde é que eu moro? Eu moro no interior, não é só no interior do Carmelo. Então, a gente vai aprendendo aos poucos, na clausura, que o importante é onde você mora, onde você fez a sua clausura. É você ter o seu centro, onde ali está você e Deus. Né? Então, a clausura ela não me separa do mundo nesse sentido, pelo contrário. Tudo que acontece no mundo que vem me pedir oração é para estar presente na minha vida. Não é para, como eu disse, eu vou rezar por fulano e pronto, estou despachada disso. Não, não. Aquela realidade se torna presente na minha vida. Por exemplo, você me pede oração pela guerra, para que pare a guerra, que tenha paz. Essa guerra vem para a minha vida. Então, eu faço as coisas aqui procurando ser uma mensageira de paz para as minhas irmãs. Porque se aqui eu não consigo manter a paz com elas, por que eu vou rezar para ter paz lá fora? Perfeito. Agora, irmã, me parece que... Quando você vive na clausura, acaba que pela força que vocês fazem na vida interior, vocês chegam em locais que os leigos, via de regra, têm um pouco mais de distanciamento para chegar. Não é que não é possível, mas acaba que pelo barulho, pelas distrações, é um pouco mais difícil, assim, desafiador. Não que não seja para vocês, né? É que é diferente, né, a vocação. Mas e aí eu lembro do Papa Bento XVI, que ele falava, um dos prelados que ele falava muito era o prelado do invisível, né? O mundo invisível. Tratar um mundo invisível como se fosse uma realidade de fato, né? Que ele falava que tem um mundo real ali, onde tem as matérias, são construídos, mas para o Bento XVI existia de fato um mundo invisível, que era onde as graças agiam e tudo mais, né? Sobrenatural, né? Que ele chama de mundo invisível, né? Para ser mais palpável, assim, né? E aí, me parece que aí mora a grande graça que vocês trabalham aí, né? Parece que vocês trabalham muito no mundo que o Ben 16 chama de mundo invisível ali, né? Sempre
como esse fermento na massa, né? E aí parece sempre, para mim, que sou leigo, parece sempre que é muito distante, mas não é ao mesmo tempo. É uma realidade, mas é muito distante. É porque a gente, como o Pedro falou, né, a gente está tão mergulhado na vida cotidiana nossa, nós somos casados, né, pais de família, e aí às vezes a gente olha para esse mundo invisível e aí dá aquela distância, né, e às vezes a gente acaba até perdendo um pouco da sensibilidade espiritual, às vezes, né, e daí a importância da gente estar sempre cultivando a vida de oração pessoal, né. Mas conclua aí. Não, e aí justamente isso, assim, como que... E é até engraçado, assim, que olhando para a senhora, não me parece que a senhora é, entre aspas, presa, né? Parece que a senhora é perfeitamente livre, entendeu? Perfeito. É mais livre do que eu, que tenho, vamos dizer assim, todas as opções, né? Eu não estou presa, não. É? Eu não me sinto presa. E aí essa era a pergunta, assim, né? Se a senhora se sente presa, porque isso é inclusive um questionamento que já me fizeram. Por que a clausura existe? Eu acho isso completamente desnecessário. Para que vai deixar ela presa? E se a senhora se sente presa, e eu já sei a resposta, mas qual é a grande graça que a senhora teve na sua vocação, assim, né? Olha, assim, a clausura, ela delimita. Lógico que ela tem alguns aspectos em que eu não tenho a liberdade que eu teria se eu não tivesse a clausura. Por exemplo, eu preciso de um remédio e eu não coloquei na lista da farmácia, mas aí eu não tenho a licença de sair e comprar o remédio sem pedir a priori, entendeu? Eu preciso da licença da priori de alguém que pode... E se a pessoa que está aí fora pode ir comprar esse remédio. Etc. Então, existe uma reeducação também de que eu não sou todo poderosa. É diferente de você, que faltou o seu remédio, você vai lá na esquina, na farmácia e compra. Mas nós também, na nossa vocação, por exemplo, de casados, a gente também tem as nossas limitações, né? A gente também vive enclausurado. Nós também vivemos as nossas clausuras, né? O que acontece... Tem as clausuras. Exatamente. Tem. E o que acontece é que a gente aqui, no Ocidente, a gente perdeu muito a dimensão contemplativa da vida. Não é que na oração ela perdeu muito, mesmo essa dimensão contemplativa. Então, se você parar e pensar, você rezou o Pai Nosso e pediu assim, o pão nosso de cada dia nos dê hoje, uma frase. Né? E você saiu para trabalhar, é pai de família. Então, você está rezando. Você está em união com Deus, deve estar em união com Deus, ganhando esse pão que você pediu. E que Ele está te dando a graça, você está com saúde, boa disposição, com emprego, e está ganhando o teu pão de cada dia. Então, se você tiver uma dimensão contemplativa, você percebe que pode fazer daquele momento uma oração. Você está ganhando o pão para a sua família. Mas você percebe assim, que dá vontade de ligar para a esposa e dizer, oi, tudo bem? Tudo bem aqui, eu te amo. E isso é uma oração. Você está comunicando para ela amor. Quem te deu o amor no coração? Quem te uniu no laço matrimonial? É uma graça de Deus que passa por ti para tu dares para ela. Então, toda vez que você se lembra e liga e fala para o seu filho, oi, filho, tudo bem? Papai te ama. Você está agindo como pai, com a graça de Deus, que está comunicando ao filho o amor pai seu, mas o amor que vem de Deus, porque o amor não nasce na gente. Então, se você vai ligando a sua vida nesses atos com a contemplação, muda tudo. Você faz da sua vida uma oração 24 horas. Perfeito. Não é difícil, mas é questão de treino, né? de perseverança, de fidelidade. Agora, há coisas que te distraem, e você tem que se distrair. Você tem que ter lazer com a família. Quando eu vejo famílias que rezam, mas desequilibram. Conheço filhos de pais que detestam o movimento tal, porque me tira o pai de casa, me tira a mãe de casa. Eu também, quando era jovenzinha, meu pai e minha mãe participavam de vários movimentos. E, às vezes, a gente dizia, de novo, vocês já vão para a reunião, porque a gente sente falta. Mas a gente entendia e aí via o retorno.
porque a gente via que papai e mamãe se amavam cada vez mais e nos amavam cada vez mais. Porém, no final de semana, geralmente, eles estavam com a gente, era praia, era piscina, era alguma coisa, era compensava, cinema. né, irmã? Como? Compensava, né? Aquele compensava tempo, tudo. Né? Mas a gente ficava contente de ver também. O meu pai e minha mãe, eles eram cursilistas. Eles trabalharam no primeiro cursilho para ancenianos, em Belém, lá, pertinho de Belém, em Marituba. E eu achava aquilo o máximo. Então, toda vez tinha a reunião deles, da Ultreia, mas tinha no outro domingo, tinha a reunião lá no leprosário. E eles nunca faltavam. Iam sempre. Mesmo quando era aniversário nosso e tal, eles iam, mas depois vinham para fazer a nossa festinha. Então, eu aprendi assim, a ver isso também. E a reconhecer o amor de Deus veio também através dos pais dessa maneira. Né? Então, aproveitando que a senhora está falando já aí da sua vivência familiar, né? Certamente isso lhe marcou e deve ter lhe influenciado muito para a sua decisão vocacional, né? A forma como seus pais conduziram. A senhora cresceu numa família católica, não foi isso? Eu cresci numa família católica, numerosa. Meus pais, da família do papai, são 10 filhos. E da família da mamãe eram mais 5. Né? Mais os tios, a gente tem uma família muito grande, assim, muito próximos. E essa dimensão de primos foi sempre muito grande para mim, daqueles irmãos que não são irmãos de pai e mãe, são os primos. Né? Ainda hoje a gente tem muita ligação, participo dos grupos deles e tudo. Como o papai e mamãe, eles trabalhavam na ação católica, depois nos cursilhos, depois na paróquia também. Mantiveram isso. Meu pai também trabalhava no movimento Serra, que era um movimento de vocacionados, vocações para os sacerdócios, sobretudo. E aí também, depois, nas equipes de Nossa Senhora. E hoje meus pais têm. Meu pai tem 97 anos, minha mãe 96. Olha só. Moram em casa, lúcidos, sozinhos. E são o casal mais antigo em Belém da equipe de Nossa Senhora. Maravilha, viu? E até hoje estão trabalhando, participam das reuniões e tudo, sempre. E, para mim, sim, eles ensinaram muito esse apostolado, esse viver para fora também de casa. Ajudavam muito, muitas pessoas na paróquia ajudavam muito com aconselhamento. Eu vejo em meu pai e minha mãe 2 exemplos de vida para a gente. Eu e meus irmãos temos isso muito forte. Eles são para a gente um exemplo de vida, de oração, de perseverança, de fidelidade, de alegria cristã. Hoje a gente pergunta assim, mas por que uma vida tão longa? O que é que eles ainda têm na Terra para fazer? Já criaram os filhos? Tem muitos projetos. Eles continuam nessa idade com muitos projetos. Maravilha. Trabalhando, escrevendo, fazendo da vida aquela contemplação que eu falei. Acho lindo minha mãe com 96 anos de trabalhar, ver a cozinha, o que é que vai comer hoje, como é que vai ser. E ela vai fazer aquilo porque é o serviço dela como esposa, servir bem ao esposo, ter as coisas arrumadas em casa. Então, para nós é um equilíbrio e é a vida cristã. Porque, às vezes, o que eu estava dizendo, às vezes você pensa que uma vida familiar é uma vida onde você está voltada para não sei quantas orações, e onde os filhos ficam sem o espaço. Isso desequilibra a família. Não Verdade. É que ajuda a família, desequilibra. Verdade. Se você não tem esse amor, essa atenção com esses filhos, isso vai desequilibrar. Sem dúvida. Cada coisa no seu lugar. Deixa quando eles forem contemplativos, forem para o Carmelo, então ela vai fazer essa oração. Além da senhora, teve mais algum filho que seguiu a vida consagrada? Não. Eu tenho o meu irmão mais velho faleceu, eu tenho outro irmão casado com 3 filhos e uma irmã casada com 2 filhos. Meu irmão mais velho era casado também, tinha 2 filhos. Então, eu tenho 7 sobrinhos. Na família do meu pai, o irmão mais velho dele foi arcebispo em Belém do Pará, era Dom Alberto Gaudêncio Ramos. E uma das irmãs mais novas, a Maria da Paz, era superior aqui nessa casa quando eu entrei. Ela era carmelita também, já faleceu há 7 anos. E eles também marcaram, sobretudo eles marcaram também muito a minha decisão vocacional. Mas, quando eu fui decidir, eu não pensava muito em Carmelo.
Sim. Eu pensava numa vida apostólica, eu fazia parte do movimento dos focolares. Ah, sim. Lá em Belém? Lá em Belém. Certo. E o meu sonho era ser focolarina, era ter um trabalho apostólico. Bem diferente, né, irmã? Santa Terezinha veio. E aí, quando Nosso Senhor chamou para Carmelo, que eu entendi, ele já vinha chamando, mas eu não queria compreender. E fazia certa resistência, porque eu achava que Carmelo era uma coisa mais ultrapassada, que depois do Concílio Vaticano II era o tempo dos leigos e etc. Até que Nosso Senhor me fez entender diferente. Teve alguma experiência assim que foi determinante para a senhora entender isso? Não. Foi na oração que ele ia todo dia, eu ia à missa diária, e na missa diária eu fui compreendendo. Mas a resistência era porque eu colocava aquelas questões humanas. Eu estava fazendo faculdade, eu era muito estudiosa, gostava muito da faculdade, do curso. Qual era o curso que a senhora fazia? Lá em Belém são 2 cursos, é Letras e Artes, eles eram juntos. Eu gostava muito de artes, né? Artes e línguas, literatura. Então, eu sonhava como servir no mundo, na igreja, nesse aspecto. E aí também eu ia para a oração e teve uma frase que determinou muito, que dizia assim: dai e vos será dado. E uma medida calcada, sacudida, transbordante, será colocada em seu alforje e tudo. E, diante desse, era um encontro de carnaval do Focolar, e eu perguntei assim, mas o que eu tenho para dar a Deus? Geralmente a gente pergunta essa frase, como dar ao irmão. O que é que eu posso dar? Né? Dar, generosidade no doar. Mas, para mim, eu disse assim, mas o que fazer da minha vida? Eu queria doar a Deus. Mas o que eu tenho para doar a Deus? Eu disse, só a vida mesmo. Mas essa frase martelava tanto que passou o ano todo martelando. E aí, com 15 anos, eu tinha 15 anos nessa época, eu resolvi que eu me consagraria a Deus. E por conta própria, eu me consagrei. Me consagrei e achava que aquilo estava totalmente válido, sem nenhum diretor espiritual nem nada, mas certo. Era eu e ele, e ninguém mais, nunca mais apagou aquilo. Maravilha. Então, todos os anos eu renovava os meus votos, que eu fiz por conta própria, do meu jeito. Até que eu disse isso tudo à minha tia, que estava em Belém, porque minha avó estava passando mal já para morrer. E eu conversei com aquela que a gente chama responsável, capo do Focolare, né? E a Inês, falando com ela, eu disse que eu estava com uma tentação muito grande, né, que era de deixar as coisas, ir para o Carmelo, e para mim aquilo era tentação, porque eu ia perder tempo e me decepcionar. E ela, quando começou a rezar comigo, disse, Bernadette, eu não estou vendo tentação aqui. Vamos rezar junto, porque eu estou vendo que Deus está te chamando para algo que tu não queres soltar. E eu falei, não, eu não queria soltar porque eu quero o Focolare, eu quero ser focolarina. E ela me fez um discernimento muito bonito naquela hora. Ela disse assim, mas não é que você escolhe o Focolare, nem você escolhe o Carmelo, é Deus que escolhe para você. Você só tem que dizer sim. Não é você que se chama, em outras palavras. A gente acha que eu vou pedir a Deus para ser carmelita. Eu estou querendo me chamar, eu não posso me chamar. É Deus que te chama, ou para o Focolare, ou para o Carmelo, ou para o que Ele quiser. Você só tem que dizer sim. Então, não escolha. Você está escolhendo. Você não pode escolher nem o Focolare, nem o Carmelo. Você deve escolher Deus acima de tudo. Maravilha. Aí, quando a gente rezou, ficou muito claro. Naquele dia, que até ali eu tinha resistido, porque eu não estava colocando Deus em primeiro lugar. Eu estava colocando o meu desejo. E quando eu entendi isso, foi para toda a vida, que quantas vezes eu colocar Deus acima de tudo, eu vou entender o que Ele quer de mim. Quando eu coloco os meus desejos, o que é que eu quero, aí eu me perco. Então, aí foi fácil. Depois foi fácil deixar tudo e vir para o Carmelo. Maravilha. Pedro, até agora, ficou fácil. Catequese profundíssima aqui com a irmã Bernadette, viu? Gente, podcasts como esse só são possíveis graças aos nossos parceiros. Aqui a gente quer agradecer, viu, irmã? Normatel Home Center, nosso grande parceiro do Atos Podcast, né? Então,
clica aqui no link ou então no QR Code e você acessa aí se você quer construir e reformar, Pedro. Onde é? Normatel. Normatel, não tem outra, né? Exatamente. E Deca Seguros, todas as soluções aí, seguros, completo aí, automóvel, de vida, residencial. Acesse aqui também e já a gente chama os outros parceiros. Exatamente. E compartilha aí esse episódio. Compartilha. Só esse começo já vale a pena demais. Cara, compartilhar para quem precisa conhecer aqui o trabalho que as irmãs fazem aqui no Carmelo de Santa Terezinha. E quem quiser também contribuir com o Carmelo de Santa Terezinha, pode fazer sua doação. Sim. Pode contribuir, não pode, irmão? Vamos deixar aqui, viu, irmão? Pode o link contribuir. de acesso a vocês, viu? Exatamente. Para quem quiser. Nós temos os telefones, pode deixar o telefone depois. Vamos você deixar colocar assim. na tela. É. Tem um telefone conta comercial que é só para pedidos de oração, Sim. respostas rápidas, mas todos os pedidos são passados para a comunidade. Né? Joia. E lá tem todas as informações. Show. Muito bom. Então, compartilha, deixa o like, que ajuda demais o nosso trabalho aqui, tá bom, pessoal? Então, tamo junto. Seguindo então, Pedro. Irmã, de onde surgiu então esse estilo de vida? A partir de Santa Terezinha foi ela mesma quem... Não. Não? Como é que foi? Na verdade, a vida religiosa nasce monástica, digamos assim, né? Porque ela nasce dentro dos conventos. Sim. São Francisco é que vai para fora dos conventos, né? Uhum. E vai evangelizar fora. E vai São Domingos também, evangeliza fora. São Bento tem aquela evangelização em que ele faz as grandes cidades com mosteiro. Mas aí, quando Santa Teresa, não Terezinha, Teresa de Ávila, em 1515, que ela nasceu. Veio antes, né, de Santa Terezinha? Sim. Santa Terezinha é de 1873. Pronto. Bom a gente fazer essa distinção para as pessoas compreenderem. Terezinha, ela entra no Carmelo Reformado. Quando Santa Teresa nasce e entra no Carmelo, ela já entra no Carmelo. O Carmelo já existia desde 1200 e tanto. Sim. Já veio da Palestina para o Ocidente, etc. E Santa Teresa entra no Carmelo já. Porém, ela entra no Carmelo com 150 monges. Carmelos enormes, e ainda lá naquela época medieval, ainda elas traziam as empregadas, as aias, moravam 2 sobrinhas com ela na mesma cela, etc. Não é que existia essa clausura, assim. Sim, e muito jovem, né irmã? Ela entrou. Ela entrou com 20 anos. 20 anos. Ela entrou com 20 anos, viveu 27 anos na encarnação, e depois reformou o Carmelo mais 20 anos, até a morte. Morreu com 67 anos. Sim. Então, Santa Teresa sentiu a necessidade, e foi infundido o carisma nela, desse carisma da oração. E ela sentiu que, naquele convento, ela se dispersava muito. Existiam muitas outras coisas que não era bem o serviço de Deus, apesar de que ela disse que era um bom convento. Mas tinha muitas, você imagina, 150 monges fazendo concorrências, complô contra a priora tal, queremos da família tal, aquelas coisas todas que você conhece em livros medieval, né? Muitas religiosas estavam ali porque foram forçadas, obrigadas a entrar. Então, tem que rezar. Tem que comer essa comida igual no refeitório. Tem que, não é o que ia porque... tinha todo o contexto social daquela época, né? Então, ela vai sentindo um grupo que vai nascendo ao redor dela, porque ela vai cada vez mais se aprofundando numa oração pessoal com Cristo. E ela recebeu ali muitas graças místicas, que ela não esperava e não queria, mas recebeu as graças místicas da contemplação infusa. Então, ela tinha um colóquio com Deus, ela ouvia a voz de Jesus no coração, ela tinha visões imaginárias, ela não tinha aparição, eram visões imaginárias, como a gente chama. Ela vê acontecer aqui na imaginação aquilo que acontece dentro da alma e ia se passando, né? Então, ela via essa aproximação e essa exigência de Jesus com ela para uma vida mais interior, mais profunda. E, então, foi solicitado, né? Ele foi cobrando dela a correspondência, e ela viu a necessidade de fundar uma casa pequena,
onde haviam muitas outras reformas, também no Carmelo, também entre as Clarissas, entre as entre as Clarissas, entre as beneditinas, haviam diversas reformas que procuravam, sim, uma vida mais fechada, etc. E aí, nesta procura, uma história longa, mas ela encontra apoio e ajuda, e o próprio bispo de Ávila lhe ajuda a fundar um Carmelo pequeno. Você sair de um convento de 150 para um de 13... É uma diferença grande, né? Então, um convento de 13, tudo dá para todas. Um convento de 150, nada dá para ninguém. Quer dizer que ela formou esse grupinho de irmãs que ela enxergava que estavam ali por vocação de fato. Ela começa com 4 novices, vem 2 do Carmelo da Encarnação, depois vem mais outra e tudo, e ali começa a multiplicar. Com 5 anos, ela já teve que fundar outro convento, e aí, em 20 anos, ela fundou 17. Caraca. Naquela época, sem nada da comunicação Quase de hoje, com aquelas viagens horríveis em carruagem de roda de madeira. Bem diferente de hoje em dia, né? E ela fundou 20 conventos em 17 anos. Então, ela passa para esse Carmelo, que foi uma das reformas que sustentou, aliás, a única reforma que sustentou mesmo, e desde tem mais de 400 anos, né, desde 1562, ela reforma o Carmelo. E aí, a gente chama reforma, ela não pensou nisso, ela pensava em fazer um convento onde vivessem bem. Só que aí Nosso Senhor pede que ela vai multiplicando. Quer dizer, é um processo e ele vai vivendo passo a passo com a gente, né? E ele diz para ela, não te preocupa, e o Carmelo se chamará São José, e ele, São José, estará uma porta e Nossa Senhora outra. E eu andarei com vocês no meio. Estarei sempre com vocês ali dentro. Então, o nosso convento, então, o que é que ele faz na clausura? É trazer essa presença de Jesus, né? E é ele que nos mantém, é ele o centro da nossa vida. E aí o Carmelo vai vivendo, progredindo, vai da Espanha para a França, depois para Portugal, etc. E vai crescendo ali, Bruxelas, etc. Mas até que chega ao Brasil, em 1800. 200 anos, a gente tem mais de 250, quase 300, 280 anos de Carmelo no Brasil. Então, Santa Teresinha já entra num Carmelo da França. Ela entra em 1873, onde já tinha 2 irmãs delas lá no mesmo convento. Irmãs de sangue. 2 irmãs. Depois entra mais outras. Então, Santa Teresinha nasceu em Alençon. Quando a mãe morreu, o pai ficou sozinho com 5 filhas. Ele não poderia ser o tutor das filhas, então ele passou tudo para o cunhado, o irmão da mãe, para que ele pudesse dar o dote de cada filha, etc., mantê-los para poder depois encaminhar o casamento. Só que das 5 filhas, nenhuma casou. Entra a Paulina, Maria, depois a Teresinha, depois a Celina, e a Leônia entrou como Clarissa, como visitandina, não ficou, voltou para as visitandinas, não ficou. E depois da morte de Teresinha, ela foi ser visitandina. E é uma santa e está em processo de beatificação também. E os pais de Santa Teresinha são santos também, né? Também foram canonizados. São Luís e Santa Zélia. E foi uma causa que o Papa João Paulo II fez questão de juntar. Ele não canonizou Santa Zélia e São Luís. Ele canonizou o casal Zélia e Luís, mostrando assim a beleza do matrimônio. E aquilo que eu falei antes, que um dá a graça do matrimônio Cristo passa através de um para o outro essa graça. Então, ele, apesar de terem morrido em tempos diferentes, porque a mãe de Santa Teresinha morreu quando ela tinha 4 anos de idade, e o pai morreu quando ela já tinha 20 anos. Né? Então, houve pelo menos 16 anos aí entre eles, mas eles são canonizados como casal. Isso é bem interessante. Repercutiu muito quando houve essa canonização por parte de João Paulo II, né?
Me lembro muito bem. Irmã, e aí Santa Teresinha vem e ingressa no Bom, Santa Teresinha no entra no convento. É uma história linda, porque ela entra menina com 15 anos, porém ela está numa fase de amadurecimento humano e espiritual muito rápido. Ela diz mesmo que a partir da graça do Natal ela correu uma corrida de gigante, de passos rápidos. E ela disse, a caridade entrou no meu coração naquela noite de Natal. Entrou aquilo que ela tanto desejava, mas ela diz, nessa noite entrou a caridade com a necessidade de me esquecer. Então, ela entendeu o cerne da caridade. Ela recebe o amor de Jesus, ela fermenta dentro e ela sente necessidade de se esquecer para que ela doe o amor de Deus, para que aquele amor que ela tem se torne caridade. Então, ela diz, enquanto eu não conseguia me esquecer, enquanto esse amor não brotava dentro, eu não me esquecia o suficiente. Então, ela diz, amar é dar sem medida e sem procurar salário. E, às vezes, a gente não entende porque a gente quer que aquilo que eu fiz para o outro seja reconhecido, seja agradecido, etc. E ela diz, não precisa salário. Se eu dei, dei. Se o outro responder, ela diz, olha, nós temos o coração sensível, a gente gosta, né? Mas se eu dei por amor, eu não tenho que pedir de volta nada, não esperar salário. Nessa vida, não. Ela diz, o salário vai estar lá. Então, ela faz também, dentro do Carmelo, essa corrida de gigante que ela vai descobrindo, apesar da espiritualidade jansenista que cercava toda a igreja, não só os padres, os leigos, os conventos, né? Às vezes se submetia os leigos a penitências exageradas que não tinham sentido. E no convento, então, tinham penitências sem nenhum sentido. Por exemplo, no convento dela, elas tinham junto de si um frasquinho com absinto. Sim. Quando a comida vinha boa, você deveria fazer o sacrifício de não sentir e colocar absinto, pó amargo. E ela dizia assim, eu não faço isso, não. E as outras achavam que ela era imperfeita, porque ela dizia assim, ora, já veio tanta comida ruim. Já foi uma penitência. Tanto omelete, que já foi omelete de um dia para o outro, requeitado e tudo, que ela diz, parece a sola da sandália. Ela era muito cômica, Teresinha tinha muitas brincadeiras e era muito cômica. Ela dizia assim, parece uma sola de sandália. E no dia que tem uma comidinha boa, eu ainda vou colocar pó amargo, ponho não. E as outras diziam que é porque ela era menina, porque ela era ainda. Então, acabavam deixando, mas era uma imperfeição. Ao passo que ela via de maneira diferente. E depois ela ouviu no refeitório a leitura das cartas de quando uma irmã morria, era mandada uma carta, que a gente chama carta de edificação ou carta circular, em que conta para todos os outros conventos como foi o perfil daquela irmã e a morte dela e tal. E veio uma carta em que as irmãs se ofereciam a Deus como vítima na justiça divina. Quer dizer, elas se ofereciam para sofrer no lugar do outro, para que o outro se salvasse e tudo. E ela dizia assim, uma das cartas dizia que a irmã tinha morrido assim, sofrendo muito e temendo pela própria salvação e achando que não se salvaria, etc. E tal. E ela disse, eu não acho nada de bonito numa morte dessa. E as irmãs repreenderam, né? Eu não sabe o que está dizendo. E ela disse, mas por que todo mundo se oferece à justiça divina? Deus não é justo? Se ele é justo, ele sabe o que deve dar para cada um. E eu não preciso morrer de medo de morrer para que o outro se salve. E ela não conseguia compreender isso. Mas se Deus é amor, como é que... Então, ela rezando isso, a segunda veio outra carta logo em seguida, com as mesmas características, e ela começou a dizer que ela não entendia isso, que ela achava que Deus era amor, que Deus dava opções diferentes para a gente. E foi o que aconteceu. Nosso Senhor, então, inspirou-a a entrega ao amor misericordioso. Ninguém falava nisso. Amor misericordioso. Hoje está fácil, né? Agora, domingo é o dia da misericórdia. Naquele tempo, não, né? Não, ninguém falava em amor misericordioso. E ela vai e diz assim, mas se oferecem à justiça, por que não se oferece ao amor?
Porque Deus é misericórdia. Deus tem pena e misericórdia de mim, que sou fraquinha. Eu não vou conseguir nunca ser uma grande santa dessas que botam muitos cilícios e açoites e tudo. Eu não consigo usar isso. Eu sofro sem necessidade. Isso aqui não me santifica. Era o que ela via. Então, ela fez um caminho que ela mesma intitula o caminho, pequeno caminho, ou pequena via, ou caminho para as almas pequeninas. Então, ela vai falar do amor misericordioso. Ela começa a... Um dia, ela convence, argumenta com as noviças dela, inclusive a Celina, que é a irmã dela, sobre se entregar, se ser vítima desse amor misericordioso. Só que, para fazer uma entrega dessa, ela precisava de licença da superiora. E a superiora era a irmã dela, a irmã Inês. Aí ela vai para a irmã Inês e diz assim, olha, você me dá licença de fazer isso, assim, assim. Mas a irmã Inês estava apressada e ia passando para o locutório. Aí olhou e disse assim, sim, está certo, pode fazer. E não deu muita importância ao que era de fato. Né? Então, ela foi e fez a entrega ao amor misericordioso. Acho que foi bom, né? Ela não ter entendido direito e ter deixado. Chamou as duas noviças e, a partir daí, ela vive nessa dimensão de receber a misericórdia de Deus e transbordar essa misericórdia. Só que ela vai compreendendo o que é a misericórdia e, nesse ato de oferta, ela mesma diz, eu quero chegar de mãos vazias ao céu. Quer dizer, naquela época você rezava tanto texto, tantas orações para ganhar tantos dias de indulgência e tudo. E ela diz, não, eu não penso assim, eu penso que tudo que eu fizer eu entrego a Jesus agora, então ele já contou. Ele sabe quantos dias vai me dar e eu não vou fazer conta nenhuma. E o que eu fizer errado... A mão esquerda está fazendo errado, então eu também entrego a Jesus e ele queima logo, para que eu não tenha que queimar no purgatório. Por que tem que ser isso tudo depois da vida? Olha a inteligência dela. E ela diz as frases assim, eu tenho certeza que o fogo do coração de Jesus é tão ardente e consome mais rápido que o fogo do purgatório. Então, era ousada ela, não era? Ousada demais. Então, ela vai contra o que os teólogos argumentavam e ela diz, eu tenho certeza que eu vou chegar no céu com as mãos vazias. Nem na mão direita eu levo mérito, nem na esquerda eu levo meus erros, porque eu já entreguei tudo a Jesus. Então, ele diz que esse é o caminho para as pequenas almas, aquelas que não querem fazer um caminho de santificação aparente, que seja vistoso, mas que você se entrega todo dia de maneira pequenininha, em cada ato do dia. Aí diz, tem valor, até eu levantar um alfinete do chão por amor tem valor. Então, por que eu vou ficar com medo de Deus? Então, ela passa pela noite escura profunda, mas ela sempre faz um floreado sobre tudo. Né? Ela diz que ela está num túnel muito fechado, por exemplo, à noite escura, mas ela diz, não, mas não é porque Jesus está atrás de mim e a luz dos olhos deles é tão forte que, se ele abrir, clareia tudo. Então, ele abre só uma frestinha que me dá o espaço do próximo passo. Eu estou no túnel escuro, mas eu sei que ele está atrás e eu sei que eu tenho luz para este momento, para este passo, para o próximo não. Então, ela vive para hoje somente, fazendo de cada dia, de cada minuto, de cada hora dela, essa entrega assim, simples. Então, ela vai dizer depois, as irmãs perguntam para ela, conta teu segredo, afinal de contas, o que é isso que tu falas tanto, de amor misericordioso e tudo, a gente não está entendendo. Aí ela escreve o manuscrito B. Se você pegar o manuscrito B, é o manuscrito que deu a ela o título de doutora da ciência do amor, do João Paulo II. Ele estudou o manuscrito B. Tem todos os outros escritos, mas é o manuscrito B que é a tese doutoral dela, que ela explica bem o caminho da entrega e do abandono nas mãos de Deus. E aí, na ousadia dela, ela sempre... É desconcertante. Santa Teresinha é desconcertante. Ela diz, todo mundo diz, descanso eterno dá-lhes, Senhor. E ela diz, eu não quero descansar. Quando eu sair daqui, eu não vou descansar, não. Eu só vou descansar quando o último eleito tiver entrado no céu.
eu vou pedir a Jesus para passar o meu céu correndo, fazendo bem à terra. E depois ela diz também, eu estarei com os olhos atentos a todos aqueles que me invocarem, para lhes fazer o bem. E ela tem cumprido isso de uma maneira estupenda. Né? Agora vem as relíquias dela. Eu não sei se vocês sabem. Sim. O Brasil doou a urna. Né? Doou o ouro para a urna. Foi muito ouro que o Brasil mandou. Então, sobrou. E em reconhecimento, depois fizeram uma outra urna, com muito menos ouro, com mais madeira. E se pensou, em 97, em 97 era o centenário da morte dela, um ano antes, de tirar uma parte do corpo dela e colocar nesse relicário igual o grande e percorrer a terra. Peregrinar. E quando foram abrir, estava lá um padre, um bispo brasileiro, Dom Fernando Figueiredo. Sim. Ele foi capelão no Rio de Janeiro, do Carmelo do Rio, e era muito amigo das irmãs de Lisieux. Então, ele foi convidado também para estar presente ao abrir a urna. E o muito interessante é que, sobre os ossos de Terezinha, então, todos envelopados, ele tem uma placa com a letra miudinha, com todas as dioceses do Brasil daquela época. Então, bem sobre ela, mudaram o nome das dioceses, o território, mas é Sim. sempre o território nacional. Sim. Então, de quando foi feito a acomodação dos ossos, em 1925, a beatificação, canonização dela, foi colocado ali o nome de todas as dioceses do Brasil. Então, quando eles abriram, recentemente, Dom Fernando estava lá e tocou muito. E alguém perguntou, e que parte do corpo vamos colocar aqui para peregrinar? E alguém disse, olha, ela falou que queria peregrinar, então era bom colocar alguma coisa da perna direita. Então, colocaram o pé e me parece que a tíbia. Caminho, né? É a caminho, então ela está a caminho. Né? Então, ela já veio ao Brasil há 28 anos atrás, a pedido dos bispos do Brasil, da CNBB, ela peregrinou aqui o ano centenário dela. Mas, agora, o Carmelo Descalço pediu que ela voltasse como preparação, porque ano passado foi o centenário da beatificação. E ano que vem é o centenário da canonização. Ela fez 150 anos de nascimento e agora é a canonização em 2025. Então, eles distribuíram pelo território regional onde estiver um Carmelo ou uma comunidade dos carmelitas seculares que possam arcar com o trajeto da urna. Entendi. Então, a gente está peregrinando desde Macapá até o Rio Grande do Sul. Maravilha. Irmã, Santa Terezinha, assim, tem uma legião de fãs, né, pelo mundo todo. É uma das santas mais populares da igreja. A que a senhora deve tamanha devoção? O que mais o que a senhora acha que atrai as pessoas em Santa Terezinha? Agora, irmã, uma outra pergunta, só para aproveitar a pergunta do Neto, é o seguinte. Na novena de Santa Terezinha se diz que você se você receber uma rosa, você vai alcançar a graça, né? E aí, a grande pergunta que eu tenho é, rosa digital, vale ou não vale na novena de Santa Terezinha? Nós estamos na era digital. Hoje em dia, todo mundo manda rosa digital. Aí a digital, para mim, não vale, não. Você ganha de escala, né? Vamos ver. A pergunta do Neto é assim, a que se deve? Ela prometeu, né? Passarei o meu céu fazendo terra. Então, o que tem é que Terezinha, ela não é uma santa distante. Vocês sabem que ela também tinha dificuldades psicológicas, como toda pessoa. Ela era carente, faltou a mãe muito cedo, perdeu todas as mães que ela tinha, foram perdendo. Então, ela também tinha carência dela. E a gente brinca que até hoje ela é carente, ela quer atenção. Não, isso é uma brincadeira. Sim, mas sim. ela gosta, né, de dar atenção a gente. Então, só que ela dá atenção e ela faz questão que você perceba que ela esteve com você. É uma concessão que Deus lhe deu. Ela disse que ia pedir, é atrevida, e pediu. E parece que ele gostou e faz. Porque, geralmente, quando você pede uma graça a Santa Terezinha,
você recebe e vem com uma alegria, com uma leveza, e vem um sinal de que ela estava te acompanhando, que ela está perto. Então, isso estabelece entre o fiel e ela uma relação mais próxima, uma relação de amizade. Tem um vínculo, eu tenho uma né? amiga que é Terezinha, e a gente acaba chamando por ela todo o tempo. Eu digo que ela é meio intrometida, que a gente não faz nada que ela não apareça. Ela gosta de estar presente. Então, esse é o... Mas são muitas graças. Aqui a gente celebra uma missa ao meio-dia, cada dia 1º. Tá. No dia 1º de cada mês, ao meio-dia, tem a missa com a bênção das rosas. Mas é impressionante o que as pessoas falam. Tem muitas pessoas que vêm a essa missa não porque são nossos amigos, não porque foram convidados, mas porque outra pessoa conseguiu alguma graça e traz, e traz. Vem gente do interior, é impressionante como. Né? Não tem nada a ver porque foi a irmã fulano. Não, é Terezinha mesmo. E elas relatam graças e muitas graças. Né? Sobretudo, a graça que a gente sente é que essas pessoas se aproximam mais de Deus e procuram viver os sacramentos, conhecer mais a Deus e tudo. E a segunda coisa, porque essa rosa, ela disse que assim, quando eu morrer, vai cair uma chuva de rosas. E o pessoal pensava que era uma rosa. Não, rosa não mesmo. é. Chuva de graças. Né? E um padre inventou aquilo que a gente chama a novena das rosas. Um padre pediu a graça a ela e disse, olha, Terezinha, você prometeu uma chuva de rosas. Se eu conseguir a graça, você me manda uma rosa como sinal? E ele recebeu. Então, desde aí, sempre acontece que as pessoas pedem as graças já pedindo também o sinal da rosa. Então, faz muito tempo isso, né? Porque até a imagem dela... já é segurando as rosas, né? Mas porque ela tem uma poesia... Ela tem a promessa, né? Ela tem uma poesia que ela fala que quanto mais agudos forem os espinhos, mais ela cantará, né? Ao recolher as rosas e tudo. Então, ela enfeita o crucifixo na mão dela com as rosas. Ah, sim. Isso foi a Celina, irmã dela, que colocou nas primeiras pinturas que fez de Terezinha. Tem um quadro que foi pintado pela Celina, eu tenho a cópia dele. E nesse primeiro quadro ela já faz essas rosas aparecerem. Né? Vai desde cedo isso. Entendi. Agora, na era digital, o pessoal manda a rosa digital. Como para ela quer usar de todos os meios... Mais barato também, né? Ela usa de todos os meios. Uma vez meu irmão estava pedindo uma graça muito grande, e era muito difícil. E depois ele disse assim, Beth, olha o que eu recebi hoje. Aí alguém mandou para ele uma foto de Terezinha com a rosa, assim, dizendo, é para você. Aí ele, mano, recebe. Ela quis te dizer que está aí perto, vai chegar a tua graça e tudo. E chegou. Então, eu acho que digital também serve. O digital está valendo. Continua compartilhando as rosas no digital aí que está valendo. Não é o ideal, mas você pensa assim, se Terezinha tivesse vivo hoje, o que é que ela não faria? Mas é impressionante, assim, como Terezinha é realmente próxima, assim. Todo mundo da minha família é devoto de Santa Terezinha, só não eu ainda, entendeu? Mas todo mundo o bom é que ele assume. Todo mundo da minha família, menos todo mundo fica puxando, entendeu? Ei, mas tu não vai ler não, tu vai fazer não e tal. Não, mas é impressionante sim. E Santa Terezinha fez muito parte da minha vida. Porque, como todos em minha volta eram devotos de Santa Terezinha, eu sempre estava no meio de Santa Terezinha. Então, até quando algo acontecia na minha vida, parecia... E eu mesmo me lembrava, poxa, isso aqui me lembra muito de Santa Terezinha. Então, é impressionante, sim. Mas eu conheço um grande devoto, um grande amigo dela, que diz que nunca recebeu rosas. Monsenhor Pedro Teixeira, de Maceió, é louco por Terezinha. Fundou o Carmelo de Santa Terezinha, em Maceió. Mas ele pregava para nós o retiro e disse assim, ela não me manda nem um cravo de defunto. Show de bola. Irmã, queremos também agradecer a imobiliária Mota da Costa, outro grande parceiro do Atos Podcast. E lá você encontra também toda a solução em negócios imobiliários. Se você quer comprar, você quer alugar, quer vender um imóvel, fazer um investimento imobiliário, Pedro, procura quem? Rodrigo Mota, que se esse cabo não resolver sua vida... Ninguém resolve. Então, ninguém. Só Rodrigo mesmo. E muito fera, Mota da Costa. O QR Codezinho aí, ó, para você entrar em contato. E é isso. Acesse. E por último,
o nosso parceiro Divina Comida, né? Divina Comida, com o próprio nome já diz, né? Exatamente. É uma comida divina, um ambiente agradável. Né? Lá não é enclausurado, eles mandam para sua casa. O cardápio variado e muito saboroso. Então, vai lá no Divina, que você vai ser bem atendido e você vai ter uma comida bem farta e de altíssima qualidade. Obrigado, Divina. Também QR Code aparecendo aqui, tá bom, gente? Então, graças a esses parceiros é que a gente pode vir aqui no Mosteiro, no Carmelo, né? No Carmelo Santa Terezinha, sair do nosso estúdio e fazer essa gravação externa. Obrigado a todos os nossos parceiros, hein? E não deixe de compartilhar também. Compartilha aí, galera. Aperta o botãozinho aí e compartilha, porque esse episódio é especialíssimo. Irmã, deixa eu fazer uma pergunta. Hoje o mundo está um pouquinho movimentado, né? Diferente. E aí eu queria entender assim da senhora. A senhora que vive no Carmelo, outra realidade um pouco diferente da nossa, assim. O que a senhora enxerga assim de dor no mundo assim que a senhora para e pensa assim, poxa, o mundo precisa mais disso? A gente precisa de Deus, de obedecer a Deus. Lá na primeira página do Gênesis, você vai vendo, quando ele cria Adão e Eva, a primeira coisa é a desobediência. Os anjos desobedecem. Então, quando a gente não aceita a supremacia de Deus, Deus é o absoluto da nossa vida, a gente cava um monte de infelicidade, desorganiza o mundo. E é essa história que a Bíblia conta para a gente, né? De dia por dia. Quantas vezes dá tudo errado é porque a gente quer ser o centro e tira Deus do centro. O que é que está acontecendo no mundo? Essa falta de amor. Amor a Deus não é uma subjeição, mas um amor de obediência, daquele quando você sabe que tem alguém maior que você, que te ama e que cuida de você. Porque a gente tem muito essa visão de Deus de tolindo a tua felicidade. E não é isso. Ele cuida da gente. Ele quer me levar de volta. Eita, a ressurreição de Cristo. Ele quer me levar para a comunhão com Ele, né? E eu acho que Terezinha ajuda muita gente, novamente, porque ela diz assim, lá no Carmelo dela, ela dizia que tinha mais dó da pessoa que tem uma doença espiritual, mental, do que daquela doença física que aparece, né? E daquela dor que aparece. Então, hoje a gente vê um mundo muito doente, né? A gente vê as pessoas jovens tentando suicídio porque não vê saída, porque muito doente, muito carente de amor, né? E se a gente se dedicasse mais a amar mais, mas eu não posso amar o meu irmão se eu não recebo o amor de Deus. Eu posso fazer muitas coisas boas, mas amar de verdade, dar a vida pelo outro, só quando eu recebo o amor de Deus. E o que falta? Receber o amor de Deus. Por que nós temos tão poucas pessoas dispostas a dar tudo? Porque poucos se dispõem a receber tudo. Então, se a gente entendesse a felicidade que é amar a Deus, a gente não teria essa secura toda da vida. Porque a gente acha que quando Deus nos ama e a gente ama a Deus, a gente se torna piegas, pequeno, intransigente. É o contrário. Quanto mais você amar, quanto mais você for amado e amar, mais feliz você é. Com muito pouco você pode ser muito feliz, porque o amor é que preenche, não são as coisas. Não é o fato de você dar um brinquedo para o seu filho que ele estava querendo, não é só porque ele estava querendo aquele brinquedo que ele ficou feliz, mas é porque ele vai embutido de amor. O que vale é o amor com que você deu, né? Às vezes a gente até guarda aquele objeto porque me lembra aquele ato do meu pai e da minha mãe, né? Então, é o amor que está faltando. Para nós, falta o amor filial a Deus, ter Deus como pai. Ser uma grande família, realmente ser irmãos uns dos outros. Mas como nós vamos ser irmãos se não temos pai, se não temos mãe? Então, para sermos família, precisamos de pai e mãe. E Deus é pai e mãe para nós.
Verdade. E não viver como se Deus não existisse, né? Se você vive como se Deus não existisse, você é infeliz. Você vai ficar procurando a felicidade todo dia em tantas coisas, mas nada vai suprir a sede de infinito que existe dentro de nós. Pode haver muitas ideologias, teorias, filosofias, mas nenhuma vai apagar a sede de infinito que você traz. Elas podem não reconhecer, mas não conseguem apagar. Ela está impressa no ser humano. Irmã, quantos anos já de vida consagrada? Aqui, 45 anos no Carmelo. 45 anos. Daqui a pouco, jubileu de ouro, né? Falta 5 anos. 5 anos, daqui a pouco. Tá Falta pertinho. Pouco. 45 anos. Como é que a senhora descreve essa vida? 45 anos de vida doada, consagrada. É a minha vida. Eu não tenho outro. Cada dia foi o dia que Deus me deu para viver e eu penso assim, agora eu vou fazer 65 anos esse ano, esse mês, e às vezes eu digo mesmo para as irmãs, olha gente, corram enquanto vocês podem, porque de repente a gente quer correr e não consegue mais, e eu sei que cada dia eu estou bem mais perto, não existem mais 65 para frente. Então, eu fui, mas depois dos 50 a gente sabe que são os últimos anos. Pode ser 30, 40, mas mais de 50 é raro ser. Né? Então, são os últimos anos. Chegando nos seus pais já está bom, né? 97, 96. Mas eu acho que eles passam dos 100, viu? Do jeito que eles estão, passam dos 100. Então, a senhora tem a genética boa. Mas a gente sabe que cada dia é um a menos. Então, para mim, não é que eu coleciono 45 anos, eu só tenho hoje. E eu sei que hoje passa rápido. Né? Eu não sei quantos tem para frente, mas aqueles 45 já foram contabilizados, já foram. Então, foi a minha vida, foi aquilo que eu vivi, aquilo que eu consegui viver, aquilo que eu fiz até aqui. E sei que Deus não vai faltar com a graça mais para frente. Né? Até quando Ele quiser, devo estar pronta a dizer sim, perseverar com fidelidade, procurar ser fiel cada dia. O que é um exercício constante, porque não nasce pronto. Mesmo se você dizer assim, mas a irmã fulana foi fiel há tantos anos, sim. Nós tínhamos aqui uma irmã, a irmã Maria Manuela, que toda vez a gente ela pedia todo dia Nosso Senhor, a fidelidade e a perseverança. Perseverança e fidelidade. E eu dizia, irmã Manuela, você tem 67 anos de vida religiosa e ainda está pedindo perseverança? Ela, minha filha, tem que pedir até o último dia, porque até o último dia a gente é tentada. É verdade. Então eu quero perseverar e ser fiel até o último dia. E valeu a pena, irmã? Como? Valeu a pena a vida ofertada? Valeu? É a minha vida. Eu sou feliz, valeu a pena. Não tenho frustração nenhuma de ter saído do meio do mundo, de não ter feito a faculdade que eu estava fazendo, de não terminar o curso de piano, de não fazer o que eu queria. Eu não tenho nenhuma frustração. Isso aqui não é um motivo nenhum para mim de tristeza por não ter feito. Né? Por outro lado, ganhou tantas outras coisas, né? Muitas coisas que eu nunca pensei. Aprendi muita coisa no Carmelo, muitas coisas práticas da vida que eu nunca pensei em fazer. Sim. E, irmã, se a senhora pudesse deixar uma mensagem para quem está ali balançado ali na vocação, no meio do mundo aí, como a gente fala, o que a senhora falaria? Principalmente os jovens, né? A juventude aí. Bom, aqueles que estão desejando a vida religiosa, eu diria assim, reza mais um pouco. Pergunta a Deus se é isso que Ele quer de você. E outros que não estão pensando na vida religiosa, mas que querem discernir o que Deus quer, pergunta para Ele, procura sentir no teu coração aquilo que te traz paz e felicidade. Todas as vocações são lindas. Tudo que Deus pediu para você é importante. Ele tem um plano de vida para você. Descubra. É o teu trabalho. Descobrir cada dia. Não só a primeira vez que eu dizer, eu vou ser tal coisa. Há 45 anos eu entrei. Eu podia dizer, eu vou ser carmelita. Mas houve momentos que eu disse, será que aqui é meu lugar? Será que eu estou certa? É por aqui? Eu devo continuar? Então,
não basta descobrir o que Deus quer numa vez, a gente vai descobrindo dia por dia. Então, o que eu digo para cada jovem é esse: descubra o que Deus quer de você. Deixa que Ele te revele. Porque, às vezes, a gente quer dizer, eu quero isso, eu quero aquilo. Não é o melhor. Não é o que eu quero, mas o que Deus quer. Então, é uma dedicação a conhecer o que Deus quer e responder com amor àquele que quer. Então, para cada jovem, procure orientação. Se você não está conseguindo sozinho, procura, vai atrás de um padre, de uma religiosa, alguém que te aconselhe, um pastor que você tenha confiança, um responsável de grupo de oração, mas vai fazer um discernimento sério, porque é a tua vida que tu vai desempenhar. E é bom não perder tempo. É bom, né, irmã? Irmã, se a senhora pudesse assim, descrever um dia normal aqui na vida de vocês, como é a rotina? Que horas as irmãs acordam? Como é que é? Bom, primeiro que não tem um dia igual ao outro no Carmelo. Mas nós temos, sim, um horário comum. Nós acordamos 4h30 da manhã. Às 5 horas temos o ofício de laudes. De 5h30 às 6h30 fazemos a oração pessoal. E às 6h30 rezamos a primeira hora menor, hora de teste, e nos preparamos então para a missa às 7 horas. Todo dia Santa Missa? Todo dia. Esse é o horário comum, às 7 horas é missa, depois ação de graças. Essa missa é aberta ao público? Para todo mundo, tá. 7 horas. Só dia de festa aqui, é que muda para 8, 8h30, quando é de solenidade, né? Certo. Mas é 7 horas de domingo a domingo. Pronto, então depois do café até 11 horas, nós temos o horário de trabalho. Então, vamos tomar café, não é um ato comunitário, cada uma vai, e a partir dali a gente tem o trabalho que fazer. Então, alguém está trabalhando na cozinha, na rouparia, na lavanderia, na portaria, nas costuras, fazendo velas, fazendo os paramentos, o que for o trabalho que a gente for fazer, para manutenção ou para conservação da casa. 11 horas nós nos reunimos, rezamos a segunda hora menor, a sexta, e aí a gente aproveita e faz uma revisão, um momento de exame de consciência para ver como é que a gente viveu até aqui, né? Então, vamos para o refeitório em ato comunitário, almoçamos às 11h30, e depois do meio-dia a 1h é o recreio. Lavamos as louças, arrumamos tudo ali, refeitório, e vamos para o recreio. Nos dias de semana, geralmente, o recreio é na oficina das velas, onde a gente corta as barras de velas, os círios, preparamos as formas para o dia seguinte a veleira fazer outras velas. Então, geralmente estamos todas lá, mas é horário de recreio. Trabalhando, sim, mas é recreio. Porque nesse horário não é silêncio, nós podemos conversar livremente, rir, brincar. Nos outros momentos é silêncio? É sempre silêncio. Sempre silêncio. A gente faz só o necessário. 1h entra em silêncio rigoroso. Quer dizer, você vai escovar dentes, se arrumar, daí tem uma meia hora de repouso, mais ou menos, até as 2 horas. Mas, se você não for repousar, é obrigatório fazer o silêncio rigoroso. Você é fechar durante o meio do dia, puxar a força, né? A gente já fez o exame de consciência e agora a gente puxa a força para reentrar. Quem andou disperso e tudo pode ter acontecido, então você recomeça. Às 2 horas nós nos reunimos para rezar a terceira hora menor, que é Noa, e em seguida fazemos 1 hora de leitura, até às 3 horas, leitura espiritual. Aí temos os estudos da Bíblia, os estudos da obras do Carmelo. Cada uma fica livre para escolher. Cada uma tem seu estudo, ou às vezes o comunitário, a formação permanente. Que é a da formação das irmãs que já têm a profissão perpétua, ficar sempre renovando, fazendo trabalho, né? Depois das 3 horas, então, temos a visita ao Santíssimo, e até às 5 é um horário livre, em que você volta para os trabalhos, ou vai para a jardinagem, ou vai atender os locutórios. A maioria dos locutórios é à tarde, também tem pessoas que vêm só de manhã, mas aí você tem um horário de estar na cela, de fazer também as suas devoções, etc. É até às 5 horas.
5 horas. Repita, por favor, esse nome, essa palavra que a senhora falou. Locutório. Locutório. É aqui onde você está, onde a gente fala. Pronto, atender as pessoas. Certo. Onde pode falar, né? Com as pessoas de fora. Tem 3 salas desses. Tá. E depois disso, 5 horas, a gente vai rezar vésperas, até 5h30. 5h30 e 6h30, 1 hora de oração. 6h30, jantar. 7 horas, recreio. 8h15, rezamos leituras e completas. Então, umas 9, 9h10, a gente tem terminado as orações oficiais comunitárias. E ali, entre 9 e 10 horas, você tem um tempo para rezar o texto, fazer via sacra, completar, escrever carta, fazer alguma leitura informativa, responder o WhatsApp, etc. Então, cerca de 10 horas, a gente está encerrando para... Se recolhendo, né? A maioria consegue recolher às 10 horas, algumas não. Algumas passam um pouco mais. Dorme pouco, né? 10 horas. Dorme pouco. A gente acorda 4h30. 4h30, É de né? 10, 10h30 até 4h30. E depois do almoço, uma meia hora, mais ou menos. Entendi. E um jovem, ou qualquer pessoa que está assistindo a gente, que viu a senhora descrever, né, essa rotina, que se interessa. Como é que é o processo vocacional? Que é a pessoa que quer entrar para o Carmelo. Ela deve procurar o telefone do Carmelo, marcar uma hora. Aqui. Marca uma hora para vir aqui conversar com a gente e aí a gente começa. É totalmente pessoal, não tem cursos vocacionais, não tem. Tem encontros quando tem diversas vocações ao mesmo tempo, então a gente vai trabalhar. O trabalho vocacional é ajudar a pessoa a descobrir, como eu disse, descobre o que Deus quer de ti, a descobrir o que é que Deus está querendo. Pode não ser Carmelo, mas a gente oferece ajuda até que a pessoa faça o discernimento para onde vai, né? E muitas vezes é Carmelo. Domingo vai entrar uma candidata que já fez o aspirantado externo, agora vai fazer dentro da clausura, vai passar alguns meses com a gente. A Hanna, Francisca Hanna, vem do Marco. Olha aí. E vai entrar agora domingo. Vai fazer uns 5 meses, mais ou menos. A partir de que idade, irmã? A partir dos 18 anos, a gente faz o acompanhamento e o discernimento. Antes, tem jovens que vêm pedir, então a gente fica fazendo um aconselhamento com elas, porque não podemos envolver uma menina muito jovem para ter certeza que ela tem vocação, porque ela falta viver algumas etapas da vida que é difícil se comprometer. Mas acontece, Santa Teresinha descobriu a vocação dela com 15 anos. Né? Pois é, isso que eu ia então, dizer, né? cada pessoa merece toda a atenção. Nós temos uma menina que diz que ela é vocacionada e muito empenhada. Qual a idade? Tem 11 anos. 11 anos. É a Carolina. Uhum. Mas ela é muito empenhada, reza, está sempre aqui, está sempre com a gente. Se apresenta a todo mundo, eu sou vocacionada. Então, nós consideramos que uma pessoa muito especial que merece uma atenção especial também. O que Deus quiser dela, certamente ela vai fazer. Vai confirmar, né, irmã? Vai confirmar. Irmã, muito obrigado, Pedro. Foi excelente, não foi? Sensacional. Bom demais. A gente poderia passar... Gente, a gente começou a gravar aqui, diretor. Era luz do sol ainda, né? Já está escurecendo, né? Mas a gente poderia ficar aqui mais um bom tempo, hein, Pedro? Certeza. Mas não vamos cansar muito a irmã Bernadette, né, irmã? 10 horas ela se recolhe. Acordo 4h30 da manhã. Mas eu acordo 4h30 da manhã também, viu, irmã? Mas eu durmo bem mais cedo. Você dorme tarde e às vezes eu durmo mais tarde um pouquinho. Geralmente passa um pouco. Irmã, e as pessoas que... Mas para os jovens, não tenham medo desse horário. É possível ser vivido. Eu tinha muito sono quando cheguei hábito, e achava que não ia conseguir. Eu achava muito difícil conseguir dormir pouco. Mas também não é nada de sobre-humano. A gente vai aprendendo, né? E quando chega, a gente sente mais sono, a priora mestre tem sempre cuidado com a irmã para que ela tenha o necessário. Sono reparador, né? E se ela não está dormindo o suficiente, a gente dispensa de levantar cedo, alguns Tem uma adaptação, dias, né? Até adaptar. E a gente mesmo, às vezes, por exemplo, há pouco tempo eu estava com um problema do joelho doendo muito, não conseguia dormir bem. Então, eu pedia mais algum tempo às irmãs para dormir fora de hora. Precisava. Sim. A saúde não é que a gente pode dizer assim, eu vou servir a Deus de qualquer jeito. Entendi. Não, e se a pessoa achar só o sono complicado,
Então tá ótimo, já pode vir, que eu acho a parte mais fácil o sono. Eu tenho uns irmãos aí que só se satisfazem com as 10, 12 horas de sono. Aí é complicado. Irmã, muito obrigado. Muito obrigado. A gente aprende um domínio. O autodomínio a gente aprende na alimentação, no sono, nas brincadeiras. Irmão, última pergunta que minha esposa pediu para perguntar. Aí se não perguntar... a família pode vir visitar e tudo, como é que funciona? Nesses horários dos locutórios, não é isso? Sim, a família não está excluída, não. Sim. Há um limite, eu não posso pedir que minha mãe esteja aqui todo dia, não. Sim. É tudo que eu disse, existe um autodomínio, né, das minhas afeições, de tudo. Então, esse autodomínio não é para me prender, para me libertar. Sim. Eu não é sadio que eu esteja aqui com minha família todo dia. Não vai ser sadio para a minha vida religiosa isso. Sim. Então, a família vem, sim. Em primeira mão, ela vem uma vez no mês. Mas, digamos que se a sua mãe está precisando de conversar com você, ou um irmão está passando uma dificuldade, eu quero falar com você, venha. Sim. Não é que está proibido de vir. Sim. Agora, se não precisa... E nós hoje temos uma mensagem, uma coisa, é aniversário de alguém, a gente sempre está em comunicação. As famílias das irmãs são nossas famílias. Sim. Na verdade, elas são as primeiras benfeitoras, porque doaram os filhos para cá. Então, a gente trata a mãe de cada uma das irmãs, a família de cada uma das irmãs, como minha família. Sim. Todos nós sentimos como uma grande família. Sim. E horário de missa aqui é aberto ao público? Algumas Sim, vezes. sempre, toda missa. Tem a capela, né? A capela é semipública, então todo mundo pode vir à missa às 7 horas da manhã. Show. Aos domingos também 7 horas da manhã. Só não quando é Natal, Páscoa ou festa de Santa Teresa, alguma profissão, aí a gente muda para 8, 8h30 da manhã. Tá joia. Mas habitualmente é às 7. Bom demais, irmã. Show. Maria Bernadette... Da Santa Mãe de Deus. Da Santa Mãe de Deus. Eu sou dela. Muito obrigado, irmã. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe o Carmelo, obrigada Santa Terezinha. Pela paciência. Não, a gente que agradece demais os nossos seguidores inscritos aqui no canal. Deixa o like, né? Você curtindo, você ajuda o Atos a crescer e a chegar a mais e mais gente, não é isso, Pedro? Exatamente. Compartilha esse episódio, deixe seu like. Muito obrigado, irmão, pela aula que a senhora deu aqui para mim. Para mim foi muito bom. Foi edificante demais. Todo mundo também vai ser muito bom. Tá muito obrigado. E conte com a gente, no que a gente puder ajudar do lado de cá, conte com a gente. E mantenha o Atos nas suas orações, o Atos Podcast, viu? A gente aí pra... Tá bom, vamos ficar rezando por vocês. E a gente está aqui. Quando vocês quiserem alguma coisa, tem muitas irmãs que podem conversar com vocês. Olha aí, que maravilha. Obrigado, pessoal. Foi excelente. Diretor, pode encerrar aí. Até a próxima, Pedro. Tamo junto.